Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado, Senhor da Glória, por mais um dia aí de sobrevivência. Porque nós não vivemos, nós sobrevivemos, irmão. Nós somos sobreviventes aí diante de um mundo tão perverso. Tantas coisas ruins que afetam as pessoas, enfermidade. E com nós não é diferente não, irmão. Maldade. Nós somos influenciados com coisas tantas ruins, terrível, né? Diante desse mundo aí cheio de coisa ruim, irmão, né? A solução tá aí, mas só que as pessoas não estão querendo, né? E aí requer tempos para que essa solução possa surtir efeito. Então, irmão, a gente tá na luta aí. Enquanto a gente tiver fôlego. Bom dia! Fôlego de vida, a gente vai lutar para que dias melhores possam chegar até nós. Dia de paz, de amor. A gente tem esperança. Mesmo que não alcance nós, mas que esse trabalho possa alcançar futuras gerações aí, proporcionando dias melhores no viver humano. Porque todo mundo percebe, nós percebemos que há necessidade de melhorias, necessidade de mudança. E os que não querem mudança estão sendo iludidos, né? Quem sabe aí com uma pequena melhoria financeira, né? Quem sabe com a paz falsa, né? No seu ambiente, um amor falso em sua volta. Tudo isso aí o inimigo usa, irmão, para iludir as pessoas. Então, a gente tem que esclarecer isso. E o inimigo, ele é inteligente, irmão, né? Ele tem a estratégia deles, né? Não é à toa que ele consegue enganar quase todo mundo. Então, nós continuamos aí com o nosso projeto, com o nosso trabalho, na esperança que ele venha frutificar coisas boas no viver humano, coisas melhores, né? É isso que a gente fala, irmão, né? O nosso objetivo é coisas melhores, vinda de Deus, irmão. Então é muito importante nós exigirmos essa melhoria vinda de Deus, não de homem. Então é muito importante a gente saber classificar aquilo que vem do homem e aquilo que vem de Deus. Bom dia! E as coisas que vêm do homem, pode aceitar como vinda de Deus, mas nunca deixar de glorificar a Deus. Não homem. Toda glória, toda honra, toda glória pertence a Deus, irmão. Para você glorificar a Deus, você não pode excluir a sua lei, os 2 primeiros mandamentos. Porque esses 2 primeiros mandamentos, irmão, identificam a personalidade de Deus nele. Uma das maneiras que o inimigo usa para descaracterizar o verdadeiro Deus, ou seja, conduzir você a um Deus falso, é apresentar, usando a própria Bíblia, um Deus, uma personalidade de um Deus que não é real. O Deus real, ele só é identificado através da sua personalidade pura, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Então, se alguém apresentar para você outra personalidade que não vem dessas 2 regras, é falsa, mesmo que seja tirado da Bíblia. É falso, não aceite. Porque a personalidade de Deus é essas 2 regras, amar a Deus e amar o seu próximo, o Deus verdadeiro. Então é muito importante, irmão, quando você for abençoado, de alguma maneira,
não permitir que essa bênção venha sem ser da personalidade desse Deus. Não permitir. Porque aí você vai glorificar o Deus verdadeiro, né? Então, quando você for abençoado, você tem que ter cuidado de saber se essa bênção ela está vindo do Deus verdadeiro ou do Deus falso. Então você tem que ver isso. Por quê? Porque o Deus falso, ele descaracteriza o Deus verdadeiro, irmão. Você tem que ver isso. O Deus falso, ele usa a Bíblia, ele usa versículo da Bíblia, ele usa o nome de Deus e descaracteriza o Deus verdadeiro. E aí que você é enganado. E aí você vai glorificar um Deus descaracterizado, ou seja, um Deus que não é verdadeiro. Então, uma das estratégias do inimigo hoje, irmão, bem sucedida em relação ao que é de Deus e o que não é essa aí. Apresentar um Deus falso para descaracterizar o Deus verdadeiro. Então, com esse nosso trabalho, você não pode permitir isso. Por que isso? Por que você não pode permitir? Porque tudo que vem de bom, que você não reverencia o Deus verdadeiro, aquele ali vem roubado desse Deus verdadeiro. Ele vem roubado porque descaracteriza ele. Na própria estratégia, digamos assim, disciplinar. O inimigo, irmão, ele é muito inteligente. Somente o Espírito Santo pode fazer com que o inimigo seja desmascarado. Somente ele. Porque as técnicas que ele usa, a estratégia que ele usa, são estratégia infalível, que o ser humano não consegue descobrir. Somente o Espírito Santo de Deus, irmão, tem essa capacidade. Então, o Deus verdadeiro, a característica dele é essas duas regras: amar a Deus e amar o seu próximo. Essa é a característica do Deus verdadeiro. Não permita e não se deixe confundir por outra característica, usando a própria Bíblia. Usando a própria Bíblia. Então, não se deixe descaracterizar com Deus verdadeiro, porque você glorifica Ele. A partir do momento que você passa a glorificar um Deus falso, você está sendo enganado. E as bênçãos que vêm para você, ela vem para honrar um Deus falso, para glorificar um Deus que não é real. E aí, você é enganado aí. Você é enganado aí, justamente aí. Então, é muito importante a gente não ser enganado. Porque aí, quando a pessoa é enganada, ele perde todas as boas coisas desse Deus verdadeiro. Todas as coisas boas. E aí, vai vir para vocês algumas coisas boas, mas roubada, tirada do Deus verdadeiro. Porque somente o Deus verdadeiro, irmão, ele pode dar para você, na sua essência, ou seja, na sua origem, na sua característica, as coisas boas. Somente o Deus verdadeiro. Ele pode dar o original, né? O real, o legítimo, somente ele. Então, quando você aceita o falso, inclusive convencido de ser o verdadeiro, você é enganado. Então é muito importante você usar esse pequeno detalhe. Saber identificar o Deus verdadeiro do falso.
Porque a partir daí você pode receber a bênção do Deus falso, mas sem renunciar ao Deus verdadeiro. Porque a partir do momento que ele apresenta uma característica de um Deus falso, que você não identifica o Deus verdadeiro, nesse momento você vai substituir o Deus verdadeiro pelo Deus falso. E é muito importante não acontecer isso. Muito importante mesmo, né? Para que você não troque o falso pelo legítimo, né? Então, muito importante você identificar o Deus verdadeiro, para que as bênçãos que possam vir para você sejam bênçãos fundamentadas no Deus verdadeiro, né? Mesmo que essas bênçãos sejam perecíveis e que venha de um Deus falso. Porque assim, irmão, o Deus, ele usa o próprio Deus falso para lhe abençoar. E porque tem muitas bênçãos terrenas, na sua maioria, que ela não vem do Deus verdadeiro, ela sempre vem de um Deus falso, terreno. Mas a grande falha está aí em você substituir o Deus verdadeiro pelo Deus falso. Você não pode fazer isso, porque nesse momento você é enganado. Então o que você tem que fazer? Você tem que identificar o Deus verdadeiro e não renunciar a ele. Porque o Deus falso, ele se apresenta a você apenas para fazer você renunciar ao verdadeiro por ele. Ele tem essa função. E aí, se você identifica a bênção, se você aceitar a bênção do Deus falso, mas não renunciar ao Deus verdadeiro, você é honrado e abençoado pelo Deus verdadeiro. Então, a técnica do inimigo, irmão, ele entra para confundir, para lhe enganar. A confusão, ela gera o engano. Então, quando ele consegue confundir, que você não consegue discernir o Deus verdadeiro do Deus falso, você é enganado. Você é enganado, você é abençoado. Mas é uma bênção que ela não vem em abundância. Ela não vem da fonte real, que é Deus, né? Então é muito importante você ser abençoado, mas fazer com que essa bênção venha para glorificar o Deus verdadeiro. Por isso, irmão, que nós apresentamos 3 leis. É 3 características diferentes. Isso aí é uma maneira para você não ser enganado, irmão. Para você não ser enganado, confundido. Porque se a gente quisesse confundir você e enganar você, a gente apresentaria para você somente uma lei, uma doutrina, como as igrejas atualmente fazem. É uma estratégia do inimigo, irmão, para lhe enganar. E aí, aquela doutrina poderia se apresentar como verdadeira, mesmo que se fosse uma doutrina para lhe santificar, para conduzir você à oração e jejum, mas só que ela não é verdadeira. Porque ela não apresenta o falso, ela apresenta somente o verdadeiro. Quer dizer, para eles dizem que é verdadeiro, entre aspas, né? Mas não é. Mas não é. Porque veja bem, se você vende um produto numa loja, aí tem um falso, tem um produto original e aquele que não é original, para você não enganar, você tem que apresentar os dois. Esse aqui é original, é mais caro. Esse aqui é falso, é uma cópia, é mais barato. E aí você não está enganando, né? Porque você está apresentando o original e o que não é original. Do mesmo jeito, é Deus, irmão. O Deus verdadeiro. É preciso você identificar o falso, apresentar a característica dele, o valor dele e também o verdadeiro. Para não enganar o cliente, para não enganar as pessoas, né? Então isso aí é muito importante, irmão.
Hoje as igrejas apresentam uma doutrina só e diz que é verdadeira, mas só que eles não apresentam o falso, a doutrina falsa, como opção, porque ninguém é obrigado a aceitar o verdadeiro, irmão. Assim como ninguém é obrigado também a aceitar o falso. Então é muito importante distinguir, separar uma coisa da outra, para que as pessoas possam fazer a opção e ter uma opção clara do que é verdadeiro e do que não é, do que é original e do que não é. Então, irmão, exija isso na sua igreja. Exija, né? Faça esse questionamento lá onde você congrega, né? Sobre isso. Até que para você seja esclarecido, né? Porque se eles não apresentam esclarecimento claro sobre isso, é porque eles estão com uma intenção fraudulenta de lhe enganar, de lhe passar para trás. E será bem sucedido se não tiver uma outra opção, digamos assim, como agora tem desse trabalho nosso, que apresenta para você o falso e o verdadeiro, o original e o que não é. E você escolhe aquele que você quer, porque você tem esse direito, irmão. Você tem direito de saber o que é original e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é, né? Então, se você não fazer essa exigência, você com certeza está sendo enganado. Porque uma opção só e dizer que é verdadeiro é uma estratégia de engano. Então, irmão, tudo isso aí são informações importantíssimas para que você não seja enganado. A nossa grande preocupação hoje, irmão, é evitar que você seja enganado usando a própria Bíblia. O engano mais sofisticado hoje, ele está operando usando a própria Bíblia. Então é muito importante você saber identificar o Deus verdadeiro na própria Bíblia. Porque ali, bom dia! Porque ali surgem muitos deuses falsos da própria Bíblia, né? E aí que está o engano. Que você é iludido e abençoado por um Deus falso que não cumpre o que promete. O Deus falso não cumpre. Ele não lhe traz paz real. Ele não traz a você amor. É um amor falso. Ele não traz a você bênção real. Ele traz uma bênção falsa. Enfim, ele manipula tudo para lhe enganar. E com isso você não é verdadeiramente abençoado. Quando você tem acesso ao Deus verdadeiro, irmão, você tem diante de você todas as bênçãos, corruptíveis e incorruptíveis, terrena e celestial. Deus coloca diante de você todas essas bênçãos. Bom dia! E aí você escolhe qual você quer, porque Deus, ele é rico em tudo, irmão. Então ele apresenta a você toda a riqueza, seja ela terrena ou celestial, todas as riquezas. E aí você escolhe qual delas você quer, qual dessas bênçãos você quer. E aí a sua escolha vai determinar, né, o perfil, né, o nível da sua bênção. Mas mais uma vez eu digo, não faça escolha sem aceitar o Deus verdadeiro, ou seja, sem renunciar a Ele. Sem renunciar a Ele, não faça essa escolha, porque aí você troca o verdadeiro pelo falso, ou seja, você lança no lixo toda a riqueza que Ele proporcionou bênção. Porque todas as bênçãos, irmão, que vem até nós, ela vem de Deus, do Deus verdadeiro. Claro que ele é tão grande, tão elevado nas alturas, que ele usa um Deus menor para lhe abençoar. Falso. E aí você não pode deixar se levar por isso. Você tem que honrar e glorificar o Deus nas alturas, o Deus Todo-Poderoso, mesmo que aquela bênção não tenha vindo dele, porque ele usa um Deus inferior para lhe abençoar.
Isso é uma estratégia que sempre ele faz. Assim como ele usou Jesus para morrer na cruz ali, para nos salvar, do mesmo jeito ele usa um Deus inferior para nos abençoar. E aí nós não devemos aceitar essa bênção vinda desse Deus inferior. E sim, vem dele, só que por intermédio do Deus superior. Então toda a honra, toda a glória deve ser dada ao Deus superior. E que ele seja honrado e glorificado. Porque se não fizer isso, rouba a glória dele. E aí você é identificado como ladrão. Se roubar a glória de Deus, é identificado como ladrão. Né? Ou seja, viola regras da lei de Deus. Viola as regras. Porque não glorificou o primeiro grande mandamento. E amar a Deus sobre todos os outros deuses. Amar ao Deus verdadeiro sobre todos os outros deuses. Então nós temos que identificar ele. E aí nós cumpre o primeiro grande mandamento. O grande, e através desse primeiro grande mandamento você alcança os outros mandamentos. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.